Olá, meus amigos, eu sou o Rodrigo e este é o canal Caminhando Eu Vou. No vídeo de hoje daremos continuidade a respeito das aflições. Porém, hoje iremos falar das pessoas que foram colocadas em situações difíceis. E eu vou começar, também tenho 5 exemplos de pessoas que foram colocadas nessas situações. E eu começo com José. José era um dos últimos filhos de Jacó, e José, ele era mais chegado com o pai. O pai, ele era mais chegado com esse filho porque era o filho do amor da mulher que ele mais amava. Porém, não era só isso, porque às vezes você vai dando amor a uma pessoa e ela não vai te dando de volta. Então o tempo passa e aí a pessoa vai sendo desiludida e vai deixando a pessoa de mão. Mas não, aqui era recíproco. Jacó amava José e José amava Jacó, tanto que José aprendeu muitas coisas com o pai, sendo que o pai provavelmente, não estou falando que não está escrito, mas provavelmente tenha tentado ensinar um dos outros filhos, né? Mas os filhos queriam saber de outras coisas e José não. José queria saber das coisas que o pai lhe passava. E o tempo foi passando, José teve 2 sonhos e nesses sonhos os irmãos ficaram furiosos. E os irmãos tentaram contra a vida de José. Jogaram ele no poço, e no poço depois não quiseram matar e venderam ele lá em Gênesis 38, versículo 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata. Olha só, José foi lançado dentro de uma cova. E aí quando ele pensa que está livre, foi vendido como escravo. E José foi vendido para o Egito, chegou no Egito, foi lá no Egito. José foi vendido para Potifar. Era um homem muito fiel ao rei. Era um dos principais guardas do rei. Ele era uma autoridade lá no Egito. E José foi parar na casa dele. E a casa de Potifar foi, desenvolvendo. Por quê? Porque José tinha Deus no coração e Deus estava com ele. Mesmo ele sendo escravo, Deus ainda era com ele. E José foi e passou o tempo. José era uma pessoa muito bonita. A esposa de Potifar, que já era uma pessoa que não era fiel ao seu marido, porque ela tentou contra José. José, venha dormir comigo. José falou assim, não, peraí, porque o senhor Potifar me deixou em controle da casa tudo menos o seu. Eu não posso tocar em você. E beleza, passou isso. Mais uma vez ela tentou contra José. Olha só, gente. Ela tentou e José saiu correndo e ficou as vestes de José na mão dela. Daí, presta bem atenção, ela levantou uma das maiores calúnias na vida de José. Ser vendido, olha só, ele foi lançado no poço, depois foi vendido como escravo e agora estavam caluniando a vida dele. Olha que situação difícil. Porém, Potifar jogou ele na prisão. Lá em Gênesis 38, 39, a gente vê que ele foi lançado na prisão. E lá na prisão, José conheceu 2 pessoas, interpretou o sonho das 2. E o que aconteceu? O sonho se tornou realidade. E aí José falou assim, antes das pessoas voltarem à situação, um morreu e o outro voltou a servir o rei, então José falou assim, lembra de mim. Porém, passou 2 anos José preso. Olha só o quanto que José teve que passar. Situação difícil. Ele saiu de casa com mais ou menos 18 anos e agora aos 30 anos, José ainda estava preso. Olha para você ver, por conta de pessoas que colocaram ele em situação difícil. Porém, um dia o rei teve um sonho e nesse sonho o copeiro lembrou de José. Tem um rapaz lá, então vai chamar ele. E aí, chamou ele e no capítulo 41, 38, diz assim, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus. José
é um personagem que nos mostra o quanto devemos confiar em Deus. José mostra o quanto precisamos da presença de Deus em nossa vida. Olha o que o faraó falou. Disse Faraó ao seu servo: acharemos um varão como esse em que haja o Espírito de Deus? Por isso que é importante você perseverar. A perseverança produz frutos. Só que você não pode ser imediatista como Saul. Tem que ser tranquilo. Tranquilo. Porque o que Deus prometeu é seu e ninguém pode tocar. Então, o que era de José, chegou o momento de José ser exaltado. E daí para frente José se tornou o segundo homem mais importante no Egito. E salvou a sua família e muitas pessoas da fome. A história de José, todo mundo sabe. José se tornou governador do Egito, interpretando os sonhos de Faraó, e foi governador, salvou muitas pessoas da região do Egito e principalmente a sua família. Então faça como José, permaneça fiel a Deus, procure sempre o Espírito de Deus para que as pessoas possam notar Deus em tua vida. Porque se as pessoas não estiverem notando Deus em tua vida, é porque ainda não há o Espírito de Deus nela. Continue conosco, falaremos sobre as aflições no próximo vídeo. Caminhando eu vou. Bora!